boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso talk show. Olha o nome que eu batizei no nosso evento, que o talk show é um evento que visa proporcionar uma conversa sobre um tema de interesse, tanto para as empresas, como também para as pessoas que trabalham nas empresas. E para esse talk show de hoje, nós escolhemos um tema de fundamental importância dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, e aí a proposta é termos sempre temas novos, e conforme você for assistindo o nosso tema hoje, acompanhando o talk show, a gente já de antemão quer deixar para você que você nos diga e nos oriente de temas que gostaria que nós explorássemos para poder ajudar você, profissional, você, empreendedor, você, empresário, você que está no comando de uma empresa no dia a dia, dentro de uma organização. A proposta é justamente trazer esses temas como uma forma que possam acelerar, que possa dar um norte, dar um outro viés para a sua atuação. Meu nome é Silmar, eu sou Silmar Stribel, sou administrador de recursos humanos, consultor em gestão estratégica de pessoas, trabalho também como coaching e mentor sistêmico. Eu venho de uma trajetória aí de quase 30 anos, sempre trabalhei em empresas de grande porte, 7 anos empreendendo nesse Brasil, né? Sobrevivendo à pandemia, digamos assim, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca, que faz parte do nosso contexto, e é justamente essa proposta de poder mostrar para vocês, o nosso caro ouvinte, né, que nos acompanha, o quanto que a persistência, ela é uma das principais características que nós precisamos. Seja empreendedor, seja colaborador, funcionário, empregado, enfim, o nome que você queira dar quando nós prestamos ou trabalhamos, digamos assim, com o nosso propósito, né? A Silmar Stribel Consultoria é uma consultoria, ela é composta por alguns consultores associados. Nós temos um foco forte, tem uma enfermeira que tem um foco forte na área da atuação da saúde, com protocolos, biossegurança, montagens, né, de clínicas. Tem uma neuropsicóloga que é muito focada na questão de treinamento e desenvolvimento, principalmente em liderança, e também atua um pouco na área de recrutamento e seleção, como hunting. É uma pessoa também com uma vasta experiência no mercado. O outro componente nosso é mestre em administração, professor universitário, consultor de empresas multinacionais, que também trabalha bastante com orientação de carreira através de Enneagrama, e também ele acabou montando uma metodologia de orientação profissional para empresas, para orientadores, para coaches e consultores. A Stribel Consultoria, ela presta serviço em todo o Brasil, está passando, já deixar avisado que está passando no meu site aqui embaixo, o meu WhatsApp, e assim também como está passando o site, o WhatsApp da Lúcia, que é a nossa convidada, minha convidada de hoje, né? E aí eu gostaria que vocês incentivassem, as pessoas estão chegando, eu vi que tem 2 pessoas ao vivo, isso é muito importante, ela do YouTube, né, nós estamos no YouTube, e temos um link lá no LinkedIn, que está acontecendo lá simultaneamente a apresentação. Por favor, queiram interagir, quiserem deixar aí onde que vocês são, por favor, fiquem à vontade. Teremos o prazer em passar os comentários de vocês aqui ao vivo, interagindo conosco hoje aqui, nesse bate-papo nosso aqui hoje, né? E também indiquem esse vídeo, indiquem esse material, né, para seus colegas, para seus gestores, porque o tema produtividade, ele é essencial em tempos atuais. E, para isso, eu quero dar as boas-vindas à Lúcia Otero. Obrigado por ter aceito mais um convite, né? A Lúcia é daquelas pessoas que a gente... É vice-versa, né? A gente dorme com uma ideia, a gente acorda e a gente faz, né? Nós somos desse jeito, porque nós somos pessoas... O empreendedor não é a pessoa que dorme com a ideia. A gente vai
vai fazendo. Se está dando certo, ótimo, mas sempre algum legado nós com certeza deixamos, né, Lúcia? Então, Lúcia, por favor, seja bem-vinda e fale um pouco da sua experiência, fale um pouco de você para a nossa audiência que está nos acompanhando nessa tarde de hoje. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra sempre participar das ações que você promove, porque eu sei do teu profissionalismo na área de desenvolvimento humano, e isso é o que nós mais precisamos. E antes de falar de mim, o que você falou sobre o empreendedor, não dormir com a ideia, né, e sim colocá-la em ação, é mais ou menos o que a gente vai falar sobre produtividade. É trocar o pneu do carro com o carro em movimento, não é? Porque não dá para parar, não dá para parar. Então, deixa eu falar de mim. Eu sou, então, a Lúcia Otero, eu sou educadora corporativa, o meu foco é mais para desenvolvimento de treinamentos, programas de formação de liderança, comunicação e desenvolvimento de soft skills. São as competências comportamentais. Eu tenho 32 anos de vida corporativa, já estive em empresas de grande porte, nacional, internacional, como a Hecht Benckiser, a Solvay, e outras empresas que, ao longo da minha carreira, me trouxeram um acervo para eu estar nesse momento aqui. Depois que eu saí do mundo corporativo, por uma habilidade inata, eu fui convidada a ministrar treinamentos. E encontrei a minha segunda paixão, porque eu descobri que eu amo fazer isso mesmo, que é compartilhar ensinamentos. Então, a minha formação é a administração e também gestão de RH, também sou coach, e maravilha, estou aqui para ajudar e orientar aqueles que precisarem. Muito bem, Lúcia. A Lúcia com uma bagagem imensa, né? E esse tema é o que a gente propôs para conversar hoje, que é justamente produtividade, como estar conectado num mundo hiperconectado, né? Eu gosto muito desse trocadilho, e eu convidei a Lúcia porque a Lúcia tem uma expertise grande nesse assunto, já por ter feito alguns trabalhos, né, em algumas organizações de grande porte com esse mesmo tema, e o quanto nós precisamos, né, rever, talvez, algumas ações nesse sentido. E quando a gente colocou esse tema, ele justifica pelo seguinte: temos uma pesquisa que saiu recentemente, que essa pesquisa fala que 39% do tempo dos profissionais é gasto com que eles foram efetivamente contratados. 39%. Ou seja, o restante a gente se perde em reuniões, em e-mails, em busca e consolidação de informações. Os grandes vilões da produtividade, né? Sua e da sua empresa, quando são mal geridas, né? E aí, eu gostaria que a Lúcia pudesse falar um pouco, né, sobre essa pesquisa, Lúcia, porque se a gente for olhar que 39% efetivamente são gastos com que eles foram contratados, eu estou falando que 61% é desperdício, é perda que nós temos hoje, Lúcia? Pois é, a gente chama de perda porque pode ser esforço mal direcionado. A pessoa usar o tempo para uma atividade que não agrega valor, não é? Ou dispensar o seu tempo em responder e-mails, aquela pessoa que fica conectada com a caixa de entrada, não pode ver um e-mail entrar, ela já quer responder de imediato. Então, ela acaba comprometendo o que de fato agrega valor. Só que isso não acontece por acaso, né? Nós temos a neurociência que estuda o comportamento cerebral e tem trazido muitas descobertas interessantes. Uma delas é que o nosso cérebro, ele tem uma área ainda, vamos dizer assim, mais remota, ela não se atualizou, e ela ainda funciona como no tempo das cavernas. Então, é uma área assim, que o cérebro ele economiza energia para agir somente mediante a
estresse mediante uma situação de conflito ou de escape, tá? Então, isso acontece desde lá. E essa área, não é? Para algumas pessoas é muito alta, e que estão os procrastinadores. Por quê? Porque não tem recompensa imediata. Todos nós postergamos algumas atividades por força de não achar uma recompensa imediata. Aí, voltando para os 39%, o importante é que a gente precisa concentrar naquilo que agrega valor. Um pouquinho lá do princípio de Pareto, né? 80% das atividades só geram 20% de resultados. E se eu me concentrar nas 20% mais importantes, o meu resultado aumenta, não é? A proporcionalidade. E o cérebro, ele precisa ser educado para isso. Por isso que hoje nós falamos da neuroplasticidade. Nós podemos criar hábitos novos, são sinapses, né? Novas conexões, que o cérebro grava e você passa a ter mais controle. Exemplo, as pessoas que querem parar de fumar ou querem parar de emagrecer, não é da noite para o dia. Para que isso seja efetivamente registrado no cérebro, ela precisa de 21 a 30 dias, tá bem? Então, precisa uma série de repetição, que são os hábitos, não é? Porque a excelência se alcança pela repetição de hábitos. E novos comportamentos também. E por isso é que nós precisamos estar atentos. Silmar, mas me fala aí, desses 39, você imagina onde que escapa o tempo, além de onde não agrega valor? Retrabalho, acho. Acho que deve ser um grande vilão, né? Acho que a questão do não ter o foco, né? Porque que você estava trazendo a questão do hábito, é você ter foco em fazer atividades, né? Porque eu sempre fico brincando, Lúcia, porque quando eu vou, né, para salas, enfim, algum lugar, o pessoal fala assim, o senhor dorme? Eu falo assim, eu durmo, minhas 24 horas são iguais às suas. Então, eu falei isso sexta-feira à noite, numa sala de aula, que eu dei uma aula no curso técnico, numa escola técnica aqui na Zona Norte de São Paulo. E aí eu brinquei, daí ele falou assim, as minhas 24 horas são iguais às suas 24 horas. Talvez o meu foco, a minha organização das 24 horas, né, elas são diferentes da forma que você se organiza, porque eu faço, porque as pessoas sabem que a gente faz N coisas, né? Porque eu falo que eu já malhei hoje, já atendi cliente, já fiz mentoria, já escrevi um post, já escrevi um artigo, estou aqui, né, com a Lúcia, ainda vou ter aula à noite hoje, até às 10 horas. Então, assim, mas é tudo muito encaixado, eu não estou, né, aqui, né, afobado, digamos assim, né? Porque eu não estou conseguindo cumprir com as minhas coisas, né? E acho que talvez nessa perda, não sei, me corrige, por favor, Lúcia, você que é especialista na área, né? Acho que a questão é justamente essa, né? De foco, né? E ter objetividade no que você realmente faz, coisas que te agregam. Porque o que a gente percebe, né, Lúcia, eu vejo a grande maioria, é um tanto de coisa que essas pessoas fazem que não gera nenhum valor, nem um impacto. Acho que talvez seja isso, né? É por aí mesmo, Silmar, você falou muito bem. O que é importante a gente lembrar? Nós temos 5 raptores de tempo que eles são, assim, precisamos controlar. O primeiro deles é a falta de planejamento, que é o foco que você mesmo colocou. Você precisa saber e escolher quais atividades vão ser priorizadas. Porque o tempo mais mal investido é aquele usado numa atividade que não precisava ser feita, não é? Então, é um tempo que você não tem, não volta, né? O tempo é uma moeda que não tem troca, não vai dar troco para você. A segunda é a dificuldade de dizer não. A necessidade de ser multitarefas e achar que não, eu não posso dizer não para fulano ou para ciclano. Você tem que aprender a dizer não com elegância,
aprendendo a se posicionar sobre a importância do que você faz naquele momento, e a sua disponibilidade de ajuda, quando ela pode ocorrer, não é? Então, isso também tem que ficar bem claro. A terceira são a nossa necessidade, que é a síndrome do pensamento acelerado, de verificar a todo instante e-mails, mensagem, WhatsApp, redes sociais, que levam, a gente não tem ideia do quanto isso absorve. Numa pesquisa da revista Veja, ela chegou à conclusão de que 80% dos entrevistados afirmaram que perdem de 30 minutos a 3 horas na jornada semanal em atividades assim, olhar a rede social, demorar muito para responder um e-mail, ou numa interação com um colega, o famoso cafezinho, que deveria ser 5 minutos, se estende por meia hora ou 40 para discutir sobre futebol ou política, ou o tema que seja. E isso é muito alto, não é? Numa semana, 3 horas é significativo, se você for computar. O quarto, estou no quarto, Silmar? É isso? Me ajude. É o quarto. Tá bom, para poder não sair da nossa... da sequência. Propósito. É ter propósito e engajamento dos colaboradores. Por quê? Se eu não estiver interessada, eu vou, vamos dizer assim, driblar o meu tempo. Ele vai se tornar ocioso porque eu vou fazer aquilo que eu quero e não o que é necessário. Uhum. E as pessoas precisam saber que tem sentido o que elas fazem. Isso é um engajamento. Esse engajamento, ele tem que proporcionar para a pessoa da equipe o sentimento de realização, de que ela é importante dentro daquele processo. Porque não adianta nada investir em metodologias ágeis se as pessoas não acompanharem, não é? Porque hoje é uma tendência se falar muito de metodologias ágeis. Só que se as pessoas não forem treinadas e orientadas, elas não conseguirão. E eu quero acrescentar um quinto, Silmar. É a ausência de uma liderança orientadora e inspiradora. Isso é o maior pecado das empresas nesse momento. Óbvio, a gente não quer que o líder seja um super-herói. Só que ele também tem que se adaptar, ele tem que buscar se conectar com a equipe, se conectar com o propósito da empresa para que a equipe dele seja mais produtiva. Só que os líderes também estão perdidos. Eles também precisam de apoio, eles também precisam entender melhor o que deve ou não ser feito agora, exatamente para não investir em atividades que não agreguem valor. Então, o que a gente tem, de uma forma geral, falta de planejamento, não saber dizer não para atividades que não agregam valor, interrupções diversas, e-mail, WhatsApp, redes sociais, número de reuniões desnecessárias, que é um absurdo. A pessoa acha que porque tudo é online, a reunião demora 2, 3 horas, e aí vai a minha sugestão, reunião é em pé, tá? Reunião é em pé. Por quê? Quando todo mundo fica sentado e confortável, a reunião demora mais. Quando todo mundo está em pé, todo mundo tem interesse em agilizar a reunião. E falei do propósito. Do engajamento e da liderança orientadora e inspiradora. Exatamente. Acho que isso se faz tão necessário em tempos atuais, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo, essa retomada, digamos assim, né? E aí você tocou nesse ponto da liderança, que eu acho fundamental, que eu sempre falo, né? Que nós temos, né? É uma coisa que eu já falo há anos, né? E cada vez acho que fica mais, né, escancarada essa questão, né? Que a gente tem uma escassez de liderança preparada, né? Assim, não é uma questão de nós termos um super-herói líder, né? Mas, assim, o quanto as organizações mesmo, né? E quanto os próprios profissionais deixam a desejar de investir em si no papel da liderança, né?
porque acho que a liderança é algo tão fundamental, e veja o contexto que a gente está, né? Os líderes que a gente tem no contexto atual, né? O quanto isso influencia no ambiente, né? Então, imagina, a gente fala de um macro e vai para um micro, né? Como a liderança, mas a liderança pode ser um tema que a gente pode até conversar em outro momento. Você, com certeza, que é um assunto que vai render muito, tenho certeza disso, né? Mas só para você ter uma ideia, eu estou aqui com uma reportagem da revista Veja, Ah, falando exatamente dessa ausência da liderança. E nessa reportagem, eles falam que os líderes estão sem direção. Então, sem direcionamento, né? diz assim, É. 100% dos líderes estão sentindo ansiedade, medo e angústia. Aí entra a saúde mental e inteligência emocional. Diz assim, 78% dos executivos se sentem pressionados a tomar decisões ágeis e difíceis por causa da crise. 71% nunca dividiu ou dividem, raramente, seus sentimentos com os colegas de trabalho. Então, ele está angustiado, sobrecarregado, ele não consegue resolver, mas ele não sente que pode ter apoio. E 30% diz que esconde o que sente por ter vergonha ou medo que os outros vão pensar dele. Se ele disser que ele não tem aquele recurso no momento, não é? E isso é preocupante, não é? Mas, é como você falou, a gente vai falar de liderança outro dia. A gente vai, hoje o nosso foco é produtividade. Mas vale a pena lembrar que a produtividade também está ligada diretamente com o bem-estar e a postura orientadora do líder. Com certeza, né? A Elisete acabou de falar aqui, né? Quando o cérebro acostuma, né? Acaba fazendo automático, né? É a questão que você falou do hábito, né? A questão do hábito, né? É justamente isso, né? Elisângela, 40% do que a gente já faz hoje é automático. Por exemplo, você não pensa para acordar de manhã, escovar os dentes, tomar o seu café, aquilo já está no automático. Então, 40% isso é comprovado cientificamente. Os outros 60% são as atividades que nós vamos desenvolver e que nós vamos, depois, com o tempo, com a prática, torná-las automáticas. Exemplo, quando eu vou começar a dirigir, ele ainda não é automático. Eu penso na marcha, eu penso nisso, eu penso naquilo. À medida que eu pratico, eu dirijo sem pensar no movimento que eu farei. E isso vale para o ambiente corporativo. Quanto mais eu praticar, eu vou elaborar mais sinapses no cérebro e vou conseguir fazer no automático. Isso mesmo, Elisângela. Obrigada, viu? Legal. Daí, continuando aqui, Lúcia, deixa eu fazer uma pergunta bem chave para você agora. A gente pode afirmar que a produtividade é igual a todo mundo? Olha só que pergunta bacana. Pois é, Silmar, eu não posso exigir produtividade igual, tá bem? Nem numa fábrica onde se tem linhas automatizadas, nem sempre alguma coisa foge do padrão. Porque as pessoas têm diferentes tempos e formas de reagir. Então, baseado num livro deixa eu só ver o nome dele para não te falar errado. E é tanta informação que a gente acaba... O autor do livro chama-se Carson Tate. O livro chama-se Work Simple. Quer dizer, trabalhando simples. Trabalhando simples, Então, ele tem 4 tipos de tempo de trabalho, não é? Perfis. Então, primeiro é o priorizador. É aquele lógico, consistente, orientado para os objetivos, já sai fazendo. A gente pode até comparar com o DISC, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Isso é para outro dia. Então, esse priorizador, ele tem o foco no resultado. Para ele vai fazer aquilo que é importante e ele é rápido, certo? Na segunda, tem o planejador. É aquele que é organizado, sequencial, metódico. Ele é orientado para o processo. Então, veja, tem pessoas que precisam, se não seguir o passo a passo, ela não consegue realizar uma tarefa. Esse é o segundo perfil. O terceiro perfil é o organizador.
E esse organizador, ele é empático, intuitivo, ele é orientado para pessoas. Então, ele acaba escapando o tempo dele, porque todo profissional que é orientado para pessoas sabe a dificuldade que é de cumprir a agenda, não é? Porque as pessoas exigem tempos diferentes. Uhum. E o quarto e último é o visualizador. É aquele visionário, inovativo, que está orientado, sabe, para coisas futuras. Então, ele está aqui, mas o tempo dele é futuro. Aquela pessoa que fala para você, e se a gente fizer assim, assim, assim? Aí você fala assim, mas aqui na empresa nunca ninguém fez. Ok, mas nós vamos tentar. Esse é o visionário. Então, veja, com 4 perfis, e que a gente pode até comparar com a descrição de perfis do DISC, são tipos de comportamentos diferentes e de entregas diferentes. Então, um líder ele tem que saber qualificar a sua equipe para poder cobrar de acordo com essas respostas, não é? Como cada um deles pode entregar. Sempre lembrando que nós somos avaliados e medidos pela entrega final. Não adianta você falar que ficou 80 horas trabalhando. É só o relatório que será analisado. Não adianta dizer que caiu energia, que você perdeu o backup. Isso não interessa para o seu gestor principal, para aquele que é o negociador e tomador de decisões. Então, nós temos que ter em mente que o que é avaliado e considerado é a tarefa final que agregue valor. Bacana. E tem uma pergunta aqui, Lúcia, olha aqui, ó, nome do peregrino. Numa empresa metalúrgica onde o serviço é pesado, qual é a chance de um funcionário com idade acima de 50 anos acompanhar a produtividade de um funcionário jovem de apenas 20 anos de idade? Gente, que pergunta delicada, não é, Nômade? Pois é. Eu vou te falar 2 coisas. O serviço é pesado, mas ele pode ser distribuído. Tem tarefas que um profissional senior vai ter melhores condições e conhecimento para executar, e outras que um jovem de 20 anos vai fazer com mais rapidez. Então, cabem as 2 gerações numa questão de alinhar como que a gente vai distribuir as tarefas. Eu não posso eliminar uma pessoa pela idade que ela tem, porque eu tenho que considerar qual é o acervo dela, qual é a outra forma dela colaborar numa linha de produção, porque não é uma questão de produção de número de peças apenas, é qualidade, é frequência, é manter a equipe alinhada. Será que esse colaborador de 50 anos pode ser um líder para essa equipe? Eu não descartaria, tá bem? Eu creio que é uma questão de visão, e lembrar do que nós falamos, liderança orientadora e inspiradora. Você tem que inspirar o de 50 e orientar o de 20, tá bom? Porque Exatamente. Aí você consegue bons resultados. E quero lembrar que eu mesma já passei de 50 e nada vai me parar. Muito bem, isso mesmo. A Elisângela já comentou aí, tem um comentário anterior, né, que o cérebro consegue absorver quando está fazendo várias coisas de uma só vez só? Não. Por isso que não é bom ser multitarefas. O nosso cérebro, para ele estar num estado de flow, o que é flow? Né? É quando ele está numa frequência produtiva, ele precisa ter um tempo determinado para cada tarefa. Quando eu fico fazendo várias tarefas, eu interrompo esse estado do flow. Por isso que a gente até indica metodologias de trabalho, o método Pomodoro, o método da matriz de Eisenhower, ou a tríade do tempo do Christian Barbosa. Tem várias metodologias para você priorizar e fazer. Ser multitarefas não é vantajoso. Primeiro, você tem muita iniciativa e pouca acabativa, tá? Então, não é efetividade. Isso não é bom. Segundo, você fica exausto no final do dia, porque você correu,
e tem a sensação de que nada fez. Então, aí entra de novo, planejamento, priorização. E o cérebro vai assimilar melhor se você fizer uma tarefa de cada vez para poder automatizar. Quando você faz tudo ao mesmo tempo, teu cérebro fala assim, que bagunça, como é que eu vou organizar isso, não é? Parece que ser multitarefas é bom. E as mulheres frequentemente têm esse comportamento. Bacana, legal. Tá interessante, pessoal. O pessoal está até interagindo aí. Se tiverem mais perguntas, por favor, né, fiquem à vontade, né, podem, né, digitar aí, né, que a gente vai fazer esse talk show aí, que é justamente isso, é trazer conhecimento, tirar as dúvidas de vocês referente a esse tema que a gente está falando sobre produtividade. E também já aproveito para reforçar, né, pega o link desse vídeo, convide os amigos, convide aquele gestor que você acha que devia ouvir um pouquinho do que nós estamos conversando, né, fala assim, tem uma dica aqui de um vídeo para você assistir, né, manda para ele esse link, que ele possa nos acompanhar, e com certeza a gente vai estar inspirando ele de alguma forma dentro do seu contexto, né, profissional. E também temos aqui embaixo, está passando o nosso site, o meu site da Lúcia, né? Depois fiquem à vontade, depois acompanhem a gente primeiro, depois vocês vão lá e entrem no nosso site e vejam, né, conheçam um pouco mais do nosso trabalho que a gente faz, né? E, claro, pelo site também vocês conseguem acessar as nossas redes sociais, que tanto Lúcia quanto eu, nós sempre compartilhamos muitos saberes, né? A gente sempre está compartilhando, participando de lives, de interações ao vivo, que é justamente poder levar conhecimento, né? Conhecimento de fonte segura, conhecimento com um referencial, um bom referencial, tanto vivencial como teórico, porque tanto Lúcia quanto Sumar, nós temos aí alguma estrada já percorrida e podemos falar de alguns temas com muita propriedade e muita segurança. Pode se sentir muito tranquilo quanto a isso, e muito nós já impactamos, e muito ainda vamos impactar pessoas desse Brasil e mundo afora. Né, Lúcia? É o nosso grande objetivo, não é? Como Exato. desenvolvedores da matéria humana, porque, assim, numa empresa, o principal é o capital intelectual. Quando a gente não investe nesse capital e não forma, e acontece das empresas falarem assim, mas eu vou investir em desenvolvimento, ou você investe ou o seu concorrente fará. E nós precisamos ter em mente que a nossa equipe, os nossos colaboradores têm que estar bem formados. Como que eu posso exigir deles um resultado se eu não permito que eles tenham esse desenvolvimento? Mas eu reforço também que da parte pessoal, cada profissional também tem que buscar o seu aperfeiçoamento. Não cabe somente à empresa, não é? Exatamente. E nesse momento, Silmar, que nós vivemos desde março, quando se instaurou o isolamento social e a pandemia, nós tivemos que tomar comportamentos e decisões muito rapidamente. Então, o que teria que ser feito em 2 anos, para a gente fazer em 2 anos, foi feito no espaço de 5, 6 meses. Né? Praticamente. Naquele mundo que a gente chama de VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo, ambíguo. Só que agora esse VUCA ganhou um H no final. Por quê? É de hiperconectado. Então, quer dizer, além de ser ambíguo, porque as certezas que nós tínhamos até ontem não valerão mais para hoje. Por isso que eu preciso de um líder orientador. Ambiguidade é porque, assim, a gente tem muitas informações, Silmar, e isso foi muito importante você dizer. Às vezes, a gente acompanha palestrantes, alguns cursos que não agregam valor, porque ele não está realmente atualizado. Ele está preocupado em divulgar a própria imagem, não o conteúdo. E isso não ajuda. O que a gente precisa é um conteúdo organizado, porque sem ser organizado é excesso de informações. E excesso de informações não se processa no cérebro, não é? E esse H, então, de hiperconectado, mostrou que nesses últimos meses, que quando todo mundo teve que trabalhar remotamente, tinha pessoas que não tinham recursos. Um bom computador, um bom notebook,
uma qualidade de linha de sinal, não é, para manter uma boa frequência, condições ergométricas para se trabalhar numa postura correta, para não ter problemas físicos. E essa conectividade foi o excesso de reuniões, de ficar online, não é? Para poder acompanhar, quando, na verdade, o trabalho remoto ele exige que se delegue tarefas e cobre por demandas, e não por horas. Então, também faltou compreensão das pessoas. Mas aí você fala, Lúcia, e aí, como é que a gente faz para ser produtivo nisso tudo? De novo, Silmar, priorizar. Você já pensou que durante a pandemia muitas coisas não foram realizadas e elas não se mostraram desnecessárias? Se a pessoa for honesta, se a empresa for uma empresa focada em resultado, ela vai descobrir que ela tem relatórios que são emitidos e que não são mais funcionais, que eles fazem uma série de serviços, talvez sejam repetidos por outra área ou não estão se conversando. E isso é tempo perdido. E nesse período ficou comprovado que de muitas coisas que não foram feitas já não vão ser mais realizadas, que se mostraram ineficazes e raptoras do nosso tempo. Né? Exatamente, porque assim, a otimização dos processos, né, Lúcia? Porque eu sempre falo em sala que, assim, para os alunos, assim, questione o seu gestor, eu pergunto o porquê eu faço essa atividade, onde que vai empacar essa atividade, né? Porque daí você vai descobrir os gargalos, né, de desperdício, né? Porque às vezes você faz uma coisa que alguém já está fazendo, ou você faz um pedacinho que o outro já faz lá, que aquilo é muito mais assertivo, aquilo se faz necessário, o seu não se faz, e a gente tem que parar de ser meros repetidores de tarefas nas empresas, né? Porque porque eu acho que o profissional isso é cultural, a gente sabe, né, Lúcia? Porque ele morre de medo de perguntar e questionar as coisas, né? E nós não estamos, a gente passou dessa época de nós precisamos questionar e perguntar o porquê das coisas, né? E nós precisamos deixar de ser meros repetidores de tarefas, né? Eu tenho que perguntar o que eu realmente estou agregando, aonde estou ajudando, que resultado estou entregando e estou fazendo. E é justamente isso, né? Então, é muita coisa que a gente acaba fazendo que não faz, né? A Rosângela, Salvador Bahia. Verdade, muito carinho, muito papel, muitas reuniões. E ela trabalha com folha de pagamento, Rosângela, eu sei como que é. Eu imagino. Não é fácil, gente, não é fácil. Então, isso são os gargalos, né? São os gargalos gigantes, né, Lúcia? Que por onde vaza, o tempo vai embora, né? E você não vê resultado, né? E, Silmar, sabe o que é interessante também, não é? Que além dessas repetições, a gente pode aplicar numa reunião ferramentas, por exemplo, uma do coaching, aquela que diz assim, o que eu vou continuar fazendo, o que eu vou parar de fazer, Exato. o que eu vou precisar iniciar e o que eu não devo fazer mais. Então, são 4 perguntas que dentro de uma reunião de grupo, a gente pode identificar que tem coisas que não são mais necessárias. Só que ainda tem empresas um pouco mais tradicionais que têm apego àquela metodologia e a necessidade de ter aquilo como documento. Só que hoje nós vivemos uma era em que os documentos são todos digitais, não é? Você faz tudo na entrega digital. Aí a Elisângela colocou o que aí para a gente, Silmar? Mas temos que parar com esse costume. No final da tarde estamos cansados. Lembra do que eu falei? O multitarefa? Mata mesmo qualquer sentimento. E sabe o que é pior? A frustração. A gente tem a sensação de que o que a gente faz não vale nada. Olha o propósito, o engajamento. Se eu tenho a sensação de que eu desperdicei, né, dei aquelas horas, e não tenho aquele sentimento de realização, eu fico frustrado. Então, eu não sou um colaborador engajado. Exatamente. Precisa mudar mesmo, urgente, Rosângela, em todos os ambientes. Na área de saúde, na área fabril, nas empresas de varejo,
Olha, na área de serviços, todas as áreas, nós precisamos aprender a trabalhar e usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente. Lúcia, só para a gente ir fechando aqui, né? Porque a gente já está quase 1 hora no ar, né? Tá muito bacana esse papo aqui. Eu adorei esse povo interagindo, né? Rosângela, Lisângela, o Nômade, não sei se ele recentemente respondeu a pergunta dele, né? Mas ele não se manifestou mais. E deixa eu te perguntar, você já falou um pouco aí por cima, mas e qual é a importância do posicionamento dos líderes para a produtividade? Porque a gente falou que o tema liderança em si, a gente até ia tratar mais, mas como o líder ele tem tudo a ver com a produtividade, né? Então, você podia abordar um pouco para a gente qual é o posicionamento dele, qual é a importância desse posicionamento desse líder? Por favor, Bacana. Lúcia. Para que ele possa usar de uma forma bem eficaz, primeiro, a gente vai falar futuramente, é utilizar a liderança situacional. A liderança é uma metodologia situacional no qual ele distribui tarefas de acordo com a maturidade do colaborador, complexidade de tarefa e confiabilidade. Então, isso ajuda o líder a enxergar quem vai fazer o quê. Quem tem mais condições de fazer aquele trabalho de forma mais ágil, ou, se é um trabalho mais complexo, se dedicar a essa complexidade. Há também de se respeitar uma coisa que eu chamo de relógio... Desculpa, faltou a palavra aqui. O nosso relógio biológico. Biológico, isso. Tem pessoas que produzem melhor de manhã. Tem pessoas que só depois do café vão acordar e fazer alguma coisa. Outras produzem melhor à tarde. E ainda outras à noite. Por exemplo, eu sou notívaga, porque eu passei muito tempo dando aulas também à noite, como você, Silmar. Então, o meu cérebro se acostumou, foram muito mais do que 21 dias, né, dando aulas, a ter essa atividade à noite. Então, meu cérebro desligar é muito complicado. Para mim, é mais fácil estudar, compor materiais à noite. Já de manhã, eu fico assim um pouco mais lerdinha. Então, o líder, ele pode observar, não é? O relógio biológico, como ele vai distribuir essas tarefas usando a metodologia da liderança situacional e também usando os relatórios que têm que ser feitos e feedbacks contínuos, para que ele possa desenvolver. Quem que diz que é do dia aí, Silmar? A Rosângela, a Ai, que baiana. maravilha! Também se tem um dia... Ela acorda às 5 da manhã, essa menina, para malhar. Ai, que inveja. Inveja boa, hein? Inveja boa. Eu sei, eu vejo, ela posta 5h50, ela está na rua, já malhando, imenso cedo, caminhando, fazendo atividade física. Fica claro mais cedo, não é? Fica. E a temperatura é muito mais agradável. Vem fazer isso aqui no inverno, vem, Rosângela. Não, brincadeira. Tem gente que tem disciplina e faz. Eu, se tivesse que fazer, faria à noite. Só que não é bom fazer atividade à noite, porque dificulta mais o sono, não é? Então, Silmar, o líder, ele tem que se cercar de informações, buscar conhecimentos que favoreçam a liderança dele. Como que ele pode dirigir pessoas diferentes? É uma diversidade. Nós não podemos tratar as pessoas iguais. E as tarefas também têm complexidades diferentes. Então, eu não posso exigir a mesma produtividade. Eu tenho que saber que um colaborador oferece X dentro de um prazo e o outro pode me dar 2X no mesmo prazo. Então, dependendo da tarefa, para quem que eu vou entregar? E essa produtividade não é uma questão de correr para fazer, não. Porque muitas pessoas perdem muito tempo também no que a gente chama de maquiagem. Querem entregar algo muito bem finalizado. Dependendo da atividade, o que importa é a informação. E eu tenho uma experiência com isso, que eu gosto muito de compartilhar. Silmar, ainda dá tempo? Dá aí, fica à vontade. Quando eu trabalhava numa das empresas multinacionais, eu tinha um gestor muito ativo, esse visionário, aquele perfil visionário. Então, ele era muito conectado, a visão dele lá na frente.
E um dia ele me liga da sala de reuniões dizendo assim, Lúcia, me veja tais e tais informações. Ok, o que a Lúcia quis fazer? Colocar bonitinho num PPT. Fui eu abrir o PPT, fazer tabela, pôr os números. Enquanto eu estou embelezando, ele saiu da sala de reuniões, chegou para mim e falou, onde estão as informações? Eu falei, eu vou passá-las, estou formatando. Ele falou, não interessa a forma como você vai me entregar, eu quero os números. Me fez anotar num papel qualquer e foi para a sala de reuniões. Então, veja, quando eu fiquei pensando no meu trabalho, que era embelezar, eu estava prejudicando aquela agilidade da informação. Exato. Muitas vezes, Silmar, é isso, a gente também quer fazer um trabalho com um nível de complexidade desnecessário. Hoje as coisas são mais simples e ágeis. Tudo direto e objetivo, né? É direto no ponto que precisa, né? Sim, e conectado, porque hoje a gente fala a internet das coisas. Se a gente olhar nos filmes, em algumas situações, hoje a gente já vê em celulares, que eles se conversam. Não é? Tem aquele stream que eu esqueci o nome da mulher, ele tem um nome feminino, que você pode pedir tocar músicas, ligar a TV. Como chama? Eu também não lembro o nome da... eu esqueci o nome da também. A gente não vai fazer propaganda aqui, tá, Samsung? Não, nós não estamos patrocinando nós, não. Então, isso é a internet das coisas. Então, a empresa tem que estar toda conectada de forma que os gestores todos tenham acesso à informação em tempo real, numa única fonte. Por isso que eu digo, cada departamento fazer um relatório, depois se descobrir que aquilo está sendo repetitivo, é tempo jogado fora, assim. Exatamente. E acho interessante quando você traz isso, Lúcia, e quando você fala do líder, né, de saber... Então, você vê, entra uma outra questão que eu sempre falo, né, o quanto o líder precisa conhecer seu liderado, né, porque se você é um líder e você tem liderado, você tem que saber como que essa pessoa funciona, né, e aí, você viu como isso impacta na produtividade, né? Porque a gente tem as pessoas que são mais notivas, são as pessoas que são mais vespertinas, são mais noturnas, né? Temos tudo isso, né? Somos perfis diferentes, né? Eu também funciono mais tarde e noite por causa do ritmo da gente, porque o cérebro começa a acender, né? E noite eu durmo super tarde, né? E de manhã, assim, até que agora estou acordando um pouco mais cedo, porque eu estou me disciplinando por causa da academia, né? Que eu faço de manhã, né? Mas não é um horário tão absurdo, porque eu acordo 8 horas, né? Então, mas eu tenho que dormir depois da meia-noite, com certeza, né? Nunca antes disso, né? Eu nunca consigo dormir à meia-noite. Porque a gente está processando ainda. Então, imagina, né? Você, gestor, você líder de uma equipe, que tem lá seus liderados, né? E aí, isso que é tato, né? Isso que é feeling. Você precisa saber quem são as pessoas que estão com você. Porque a partir do momento que você consegue saber, conhecer realmente elas, você vai extrair o melhor delas, né? E elas vão se sentir realmente realizadas dentro da entrega delas, né? Porque você vai potencializar no horário certo a entrega melhor dela, né? E aí ambos ganham, né, Lúcia? Tanto você, gestor, você como líder, e claro que o funcionário, o colaborador, o liderado, né, ele vai se sentir muito mais produtivo e muito mais, né, envolvido, digamos assim, no contexto da história, né? Então, você vê como o papel do líder, ele é crucial em tempos atuais, né, Luciana? Eu digo imprescindível mesmo. E só para poder complementar isso, o líder, o gestor, ele tem que se cercar de informações. Nós temos os relatórios comportamentais, que devem ser aplicados. Nós temos reuniões de feedback, que não podem ser feitas apenas uma vez por ano, que são as avaliações anuais. A gente tem outras ferramentas que viabilizam entender melhor o comportamento e extrair melhor daquele colaborador. O RH é um parceiro da liderança. Ele também tem uma função imprescindível de caminhar junto da liderança, de cada área, para extrair o melhor de cada colaborador, não é? Isso não significa
quando a gente fala extrair, como se fosse uma coisa mecânica. Não, é buscar o talento daquela pessoa, porque cada um de nós tem um talento. Eu, por exemplo, sou péssima na área de finanças e trabalhar com números. Eu não serviria para atuar nessa área, porque o meu talento natural é comunicativo, é de compilação de informações escritas. Eu sou ótima em história, geografia, reprodução. Eu replico conteúdos com muita facilidade, Silmar, porque eu tenho uma absorção, um poder de leitura e absorção muito altos. Sim. Em contrapartida, se me jogam numa área financeira, eu morro. Eu também, pelo amor de Deus, não faça isso com nós. Por isso que a gente está na área de humanos, né, Lúcia? É verdade. Não estou na área de exatas. Não. Por isso, cada um está na hora que está. Mas por favor, complementa. Tá, eu quero dar uma dica, quando a gente vai dizer assim, você não falou nada de o que eu faço para ser mais produtivo. Tá bom. Você vai olhar a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Excelente. Dele tem um link para fazer o teste, para medir onde você investe o seu tempo. A outra diz que já levanta nos 220, eles andam lá, super conectada, hiperconectada, mega, master, plus. Demais, né? Então, você pode ir lá fazer esse teste, chama-se Tríade do Tempo. Maravilhoso. No qual o Christian diz que a gente deveria ter uma proporção ideal de 70% do nosso tempo investido em coisas importantes, 20% em coisas urgentes e 10% apenas em situações circunstanciais. Então, vai lá, eu não estou fazendo propaganda do Christian, mas ele é autoridade no Brasil nessa área de produtividade. A gente tem que reconhecer que nós temos excelentes profissionais aqui. E lá, na tríade, basta escrever Tríade do Tempo Teste, você já vai direto para a página. E a outra dica que eu quero dar é a técnica repete onde faz o teste. Então, vamos lá. O Christian Barbosa. Pode falar, Lúcia. O site dele chama Tríade. Vou tentar pegar aqui o site. Do Tempo. Isso, o Silmar vai buscando aí. Você vai lá, entra lá no teste, você faz online e sai um resultado. E esse resultado já te orienta. Onde você está deixando escapar o seu tempo? E ele sugere, então, essa divisão de proporção para um bom direcionamento do tempo. É 70% em atividades que são importantes, que agregam valor, 20% em atividades urgentes e apenas 10% em atividades circunstanciais, o que possam ser delegadas para outras pessoas. Tá bom? Tá aí, ó. O Silmar já colocou, é isso mesmo. Tem um livro dele que é maravilhoso também. O livro é um livro prático que você faz tarefas no decorrer da leitura, né? Não sei se é legal, né? Muito porque bom. Você vai já preenchendo ali uma série de questionamentos. É tipo um auto-coaching, né? E daí tem esse teste, né? Que você consegue te avaliar. Porque ele pega justamente, né? Você, família, vida pessoal e vida, né? Trabalho pessoal e espiritual, né? Exatamente, né? Lembrando que a gente tem que ter tempo para a gente também. Exatamente. Então, é uma ótima dica, com certeza, Lúcia. E a outra metodologia que eu sugiro chama-se técnica Pomodoro. Ela foi desenvolvida por um italiano que diz o seguinte: você tem que ter blocos de concentração e intervalo entre esses blocos. Por que blocos? Para ter aquele flow, estado de flow, né? Que é uma frequência na qual você está tão envolvido que quando você vê, você fala, nossa, já passou todo esse tempo e eu nem me dei conta. Porque você entrou em estado de flow. Na técnica Pomodoro, ele diz o seguinte: escolha uma tarefa, dedique-se a ela por 25 minutos. Após isso, descanse 5. Levante da mesa, vai tomar um café, vá ao toalete, verifique o e-mail. Passados 5 minutos, você volta
E se é necessário continuar aquela tarefa, você dedica mais 25 minutos. Excelente. Na prática, é um site maravilhoso, Silmar. Maravilhoso. E ali, você depois pode adaptar os tempos. Porque lá ele sugere 25, são 4 tempos. 25, 5, aí depois 25, 5, 25, 5 e na última 25, 10. Tá? Então, uma pausa maior, talvez para você trocar de atividade. Mas quem vai dizer esse tempo é você. Para mim, o meu tempo é 40 minutos. Eu consigo ficar 40 minutos conectada. Quando dá 40, o meu próprio corpo pede uma pausa. Aí eu sei que eu tenho que levantar, tomar uma água, ver alguma outra coisa, verificar o celular. Mas eu consigo ter 40 minutos de estado de concentração. Bacana. E aí você começa com, sei lá, 25 é muito para você? Começa com 15, não é? E vai intercalando concentração e pausa. Você vai descobrir o quanto você consegue evoluir. E muita gente fala assim, Lúcia, tá, mas aí você fala para eu ter 25 minutos de concentração, o telefone toca, meu colega chama, meu gestor também me chama. E eu costumo dizer que a gente deve usar o critério da churrascaria. Churrascaria tem lá um mecanismo na mesa que você diz sim ou não, se você quer continuar a ser seduzido, não é verdade? Isso. Então, quando você estiver realmente concentrado, combine com os seus colegas que você precisa daquele tempo. Coloque uma plaquinha lá, estou concentrado. Até uma coisa bacana para a gente fazer de forma criativa, né? Bandeirinha verde, bandeirinha vermelha, olha, não interrompe, porque agora eu preciso ficar concentrado. Tudo uma questão de acordar, de combinar com a pessoa. E aí sim, nós seremos respeitados dentro daquilo que temos que fazer e conseguiremos entregar efetivamente as nossas tarefas com valor, agregando valor ao objetivo da empresa, ao nosso cliente, o beneficiado. E eu, assim, também serei bem visto pela minha liderança, pela empresa e cogitado para outras oportunidades. Bacana, ótimas dicas, excelente. Já deixei o link aí na descrição, como vão ficar aí, se você vai assistir o vídeo depois, como o vídeo está no YouTube, vai ficar gravado, né? Então, tanto a trilha do tempo, que é do Christian Barbosa, está ali o link para você baixar e fazer o teste, o livro, e também a técnica Pomodoro, o site na prática, ele explica como é que faz essa técnica, tem vídeos, ilustração, tem tudo lá. O site é muito bom, tem muito conteúdo nesse site na prática, né, Lúcia? Então, é um site interessante. Para vocês seguirem, anotem na prática, porque ele traz muitas informações, conteúdo de valor. Isso, então já está aí os links no chat de vocês, e está aí para vocês poderem acompanhar, tanto um como o outro. Lúcia, a gente está caminhando já para o nosso, né, a gente está 57 minutos já falando aí do assunto, né, como o tema é produtividade, como ser produtivos, né, e aí sim, Lúcia, eu gostaria que fizesse suas considerações finais, né, e falasse um pouquinho de você, da Inove Negócios, por favor, o que a Inove faz, quais são as soluções que ela consegue trazer, como é que a Lúcia e a equipe dela, eu sei que vocês são uma equipe também, né, Lúcia? Vocês conseguem agregar aí para os profissionais e para as organizações de uma forma geral. Por favor, a palavra é sua, Lúcia. Obrigada, Silmar. Para fechar o nosso conteúdo, eu quero lembrar, então, a cada pessoa que todo mundo é produtivo. Basta você identificar qual o seu horário, relógio biológico que te favorece, e nesse horário, pegar as tarefas mais complexas, para não dizer aquelas que a gente não gosta, e fazer naquele horário. Por quê? Senão o cérebro, por uma questão de economizar energia, ele vai postergar. Isso não é bom. Então, o que eu tenho que fazer? As tarefas mais difíceis, complexas, o que eu gosto menos, eu faço primeiro, tá bem? Porque quando eu realizo isso, eu já tenho a sensação de realização. Poxa, me livrei disso. Gente, é tão bom quando a gente se livra de uma tarefa que requer muita concentração ou muitos dados para serem conferidos. Então, comece pelas tarefas mais complexas. Depois, distribua as tarefas de acordo com o desempenho do seu departamento, da sua equipe, o que é prioridade para a nossa entrega, qual é a linguagem que a equipe, a liderança
E o alto escalão da empresa tem, né, como meta objetivo. Outra lembrança. Não ache que você faz menos ou mais do que alguém. Cada um tem um índice de produtividade, tá bem? Lembra dos 4 perfis? Você está em um daqueles perfis. Então, não adianta se comparar. Eu não posso me comparar a uma pessoa organizadora, metódica. Eu não tenho esse perfil. Se for para produzir dessa forma, seguramente quem tem esse perfil vai produzir mais do que eu. Assim como a gente não pode exigir, e a gente tem até um desenho, né, Silmar? Num processo de seleção, que todo mundo dê o mesmo resultado. O desenho tem lá um peixe, uma tartaruga, um elefante e um macaco. E o teste é, vamos ver quem sobe mais rapidamente na árvore. Ah, ok. Quem tem mais chance de subir rapidamente na árvore? Macaco. Então, não posso usar a mesma medida, percebe? Eu tenho que tratar o peixe na água, não é? O elefante no ambiente dele, o macaco... Então, assim, essa história de padrão demais tolhe os talentos e faz com que a gente não potencialize, não desenvolva, não estimule o colaborador a fazer mais, porque cada um pode oferecer mais. E busque mais feedback, porque se o seu gestor não está habituado a lhe oferecer com frequência, aproveite um momento em que ele estiver bem e fale com ele. Fale, poxa, eu gostaria de saber como você tem recebido as minhas entregas. Eu estou falando a mesma linguagem? E vocês podem alinhar naquilo que for necessário, fazer novas combinações e obter resultados mais consistentes. Muito bem, e como que a gente pode te ajudar? A Inove Negócios, nós somos 3 parceiras que já temos muita experiência na área de desenvolvimento humano e o nosso foco está em 3 áreas, na verdade. Gestão, porque a gente dá apoio para pequenas empresas e empreendedores na parte de gestão. A gente tem a parte de treinamento e desenvolvimento para empresas de porte que queiram investir, né, no desenvolvimento de colaboradores, principalmente workshop de liderança, inteligência emocional, gestão do tempo. E temos a parte de mentoring, que é a mentoria para profissionais ou que estão iniciando, precisam de uma orientação, ou em transição de carreira, ou que queiram dar outros passos. Então, as nossas 3 áreas são essas. Estamos à disposição para atendê-los. Basta acessar o site, tem o WhatsApp, e você será muito bem-vindo, bem recebido aqui na Inove, para que nós possamos apresentar sugestões, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Bacana, Lúcia. Então, gente, é só acessar, deixei o link aí também para vocês, também está passando aí embaixo, né? Acessem a página da Inove Negócios e conheçam as soluções que a Inove traz e com certeza farão diferença, vão fazer uma diferença na sua vida e nos seus negócios, né? Então, os programas são excelentes, os profissionais são de gabarito, conheça assim embaixo, então fiquem sossegados que vocês estarão em boas mãos com os projetos da Inove Negócios, tenho certeza disso. Lúcia, foi maravilhoso, acho que a gente, né, conseguiu abordar o assunto de uma forma leve, descontraída, foi gostoso. Adorei as meninas interagindo. Rosângela, um beijo, saudade de você. Rosângela é uma mentorada minha, que ela passou por uma mentoria comigo, ela está boando lá em Salvador. Ela ainda está fixa numa organização, mas está fazendo um caminho paralelo, empreendendo paralelamente, né? Que bom, parabéns. Ela é rápida, ela não dorme no ponto, não. É um talento que se lapidou e que está... A Elisângela é uma pessoa aqui de São Paulo, também ela está em busca de uma recolocação na área da saúde, cara, que ela quer entrar, né, que ela está buscando uma colocação, logo ela vai conseguir também, tenho certeza disso. E assim, pessoal, gostaria que vocês também, vocês que estão aqui nos acompanhando, né, os demais que não se manifestaram, porque tem mais gente na sala, mas não se manifestou, né, porque eu sei pelo número que tem,
Tem pessoas aí. Então, assim, por favor, deixe um tema, sugestão de temas, né? Que a gente possa abordar, né? Porque a ideia é fazer esse talk show, né? Que é essa troca de conhecimento, uma troca de saberes, de uma forma leve, descontraída, que possa realmente você sair desse talk show e fazer ações práticas que possam gerar resultados efetivos para você. Então, essa é a proposta do programa. Então, por favor, deixem, né, nos comentários aí para a gente, fechando a folha e crescendo aqui. Ela está lá fechando a folha e com o fonezinho no ouvido. Tá certo essa menina. Você acha que uma mulher dessa não vai bombar, né, Lúcia? Enquanto olha a produtividade, fechando uma folha de pagamento e aqui, ó, acompanhando né? Ela é multitarefa, né? Em tempo real. Em tempo real, isso mesmo, né? Então, por favor, deixem temas para a gente, né? Sugiram conteúdos que a gente possa abordar e trazer para vocês, que a gente vai ter o maior prazer, né, Lúcia, em poder conversar sobre, né? Porque quanto mais conhecimento a gente consegue trazer, quanto mais vivência compartilhar, mais vocês serão empoderados e mais vocês terão, né, caminhos, né, e chegarão a resultados muito mais efetivos de uma forma muito mais rápida e produtiva. Olha, toda pessoa que é produtiva, ela é plena e se sente feliz. Olha só, que bacana. Uma pessoa produtiva é plena e se sente feliz. Muito legal, Lúcia. Os sites estão aqui, né? A Lúcia já falou, né? Está passando aqui embaixo. Nosso WhatsApp também tá, tanto o meu quanto o Lúcia, né? Desde o começo do nosso bate-papo. A gente está 1h06 aqui no ar. Amei, gratidão, obrigado. Numa linha de produção, difícil agregar isso. Eu não entendi, deixa eu ver a Elisângela, numa linha de produção é difícil agregar isso. Agregar as práticas de tempo. A linha de produção tem outras características, não é, Elisângela? Porque como parte dela é automatizada, então a linha de produção ela tem esteira, ela tem lá o que enche o envasador, desculpa, agora as palavras não me virão, embora eu tenha anos de indústria na área de supply. Essa produtividade, ela pode ser melhorada pelos processos de garantia de qualidade. Que aí, olha, são outras ferramentas, não é, Silmar? Para a gente falar. São 5S, as ISOs, os Ishikawa, e aí vamos embora. Nossa, aí tem um monte de coisa. Mas dá para melhorar, sim, entender onde estão os gargalos, se estão no maquinário, se está no tempo, porque numa linha robotizada, automatizada, a participação humana é muito reduzida. É um apertar botão e conferir se tudo está chegando. Então, precisa avaliar se o processo é funcional. Então, a gente entra em metodologias ágeis. Tem que olhar com mais cuidado. Mas pode sim, Elisângela. Converse conosco, comigo ou com o Silmar, que a gente pode contribuir de uma forma mais efetiva. Senão, aqui a gente vai se prolongar e entra numa outra área, né? Que é essa de suporte na área de gestão, ferramentas da qualidade e implantação dos métodos ágeis. Exatamente. Bacana. Ok. Gente, agradeço aí a participação de todos vocês. Obrigado pela audiência. Eu sei que esse vídeo vai ficar no ar no YouTube. Os que assistirem, outra coisa, gente, dá like lá, por favor. Rosângela, Elisângela, likezinho lá, me ajuda. Quanto mais like, mais o vídeo vai subir, tá? Compartilhem nas redes sociais de vocês. YouTube é fácil compartilhar. Só pegar o link e disparar nos LinkedIn, nos Facebook, via WhatsApp, via e-mail. Se esse conteúdo faz sentido para você e te agradou, por favor, nos ajude compartilhando nosso saber. Vou ajudar. Quando terminar, eu vou colocar lá no LinkedIn, na página do evento, um PDF com algumas dicas sobre produtividade. Então, você vai ter que ir lá, curtir e pegar o teu PDF. O que você acha, Silmar? Show! Perfeito, Lúcia, adorei. Ótimo. Isso, vai ficar lá no LinkedIn, na página do evento LinkedIn. Procura a página do evento,
Então, vai estar lá o PDF que Lúcia deixará lá para a gente poder baixar. Show de bola. Ok, gente, obrigado. Lúcia, obrigado. Gratidão por aqui e vamos ficando por aqui. Gratidão. Gente, sucesso, muita produtividade e muita paz.